Queridos irmãos, uma boa tarde para todos. Aqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, que sejam bem-vindos na Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. Já tivemos uma manhã de estudo com a nossa querida companheira Dalva, que nos trouxe o seu profundo conhecimento e alimentou a nossa alma pelo conhecimento. Vamos dar agora início à segunda parte, que a nossa companheira vai fazer a palestra, que será retransmitida também pela live. Pedi ao nosso irmãozinho para fazer a leitura da página da tarde. E boa tarde a todos, irmãos. Primeiramente, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da casa, por mais esta oportunidade de participar e auxiliar, né, nos trabalhos que estão sendo realizados, iniciados agora. Vou fazer a leitura do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Lição 25. Procuremos. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado, na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhe aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quais voluntoriosas crianças, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raro os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueando e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos-nos de que, se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já, em si mesmo, uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do próprio... Oh, meu Deus do céu, desculpa. Não era ante a visão do próprio Jesus, não era ante a visão do Espírito, desculpem mais uma vez, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Amém, que assim seja. E assim, meus irmãos, após essa leitura preparatória, após esta manhã de aprendizado, neste ambiente de paz, de amor e de esperança, vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar Jesus, nosso mestre e amigo, nossos benfeitores espirituais, para que nesta etapa do nosso trabalho da tarde, a nossa companheira e querida irmã Dalva seja assistida pelos nossos benfeitores espirituais e levando a sua mensagem de consolo, de amor e de esperança. E que esta casa, Jesus, continue na sua trajetória de fraternidade, de amor e esperança para cada um de nós. Que a sua paz, Senhor,
se faça hoje, agora e sempre, em cada coração. Nós vamos passar a palavra à nossa companheira Dalva. Vai lá. Boa tarde. Meus votos de muita paz a todos vocês que estão conosco nesse dia. Ao longo da manhã estivemos juntos, agora à tarde também com a possibilidade de prosseguir nas reflexões que a doutrina espírita enseja. E nosso boa tarde especial também para o pessoal que está acompanhando pela internet neste momento. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos e podemos continuar aprendendo essa doutrina que nos irmana. E a ideia da casa para o dia de hoje foi trabalhar a convivência na casa espírita. E nós trabalhamos na parte da manhã uma visão do centro espírita, o seu significado, as suas funções e o nosso trabalho como participantes, seja em que função for, até mesmo simplesmente na condição de frequentador, nós somos peças importantes dentro do cenário, porque o trabalho espírita só tem sentido pela energia vital que é trazida ao contexto da instituição pelo frequentador, pelo trabalhador espírita. Então, seja qual for a tarefa que nós tenhamos neste ambiente, tenhamos em mente que somos peças importantes no contexto e a nossa ausência sempre vai significar uma carência dentro do ambiente, mas principalmente vai significar um empobrecimento da nossa própria possibilidade de prosseguir crescendo e desenvolvendo em nós mesmos os valores da espiritualidade. Para este momento, nós pensamos em compartilhar com vocês, vamos colocar uma reflexão que o André vai projetar aqui para a gente na tela, uma reflexão sobre o despertar do espírito. Por quê? Porque quando estamos na condição de encarnados, nós vestimos essa roupagem biológica e somos levados à identificação com a personalidade construída durante esse processo encarnatório. Isso faz parte da evolução. Na caminhada evolutiva, o ser espiritual veste muitas vezes essa roupagem. A cada oportunidade, são algumas metas a serem atingidas, são algumas aprendizagens a serem efetivadas. Nenhum ser espiritual consegue, numa única existência corpórea, sair da ignorância à plenitude do desenvolvimento das suas potencialidades. Então, nós temos que viver muitas experiências. E viver essas experiências significa mergulhar nesse contexto do mundo material, interagir no mundo material usando essa ferramenta que é o corpo. E é muito comum que o ser espiritual, nessa condição, se identifique tanto com o corpo que ele se perceba como esta pessoa que a gente aprendeu a ser nessa encarnação. Porque desde que nos ligamos ao corpo biológico no ventre materno, todas as influências em nosso entorno vão nos trabalhar o condicionamento à matéria e também a percepção por meio dos sentidos físicos. Mas nós somos espíritos. O espírito não está preso dentro da gaiola do corpo, diz Allan Kardec. O espírito, ele transcende o corpo, ele extrapola o corpo e ele interage fora do limite dos sentidos físicos, interage com
um universo de energia que nos circunda e com outras inteligências que povoam o mundo espiritual. Essa é a realidade que o Espiritismo nos ensina a ver. Só que o condicionamento temporário da vestimenta física é muito forte. Então, é muito difícil você, na condição de encarnado, despertar para a sua realidade espiritual. E esse despertar é fundamental no processo interativo que ocorre entre os que convivem. Então, por isso, vamos trabalhar o despertar do espírito, que é uma das grandes metas do espiritismo na Terra. É fazer com que o indivíduo encarnado se veja como um ser espiritual e, assim percebendo a si mesmo, passe a analisar o mundo e os demais participantes desse universo em igualdade de condições com seres espirituais que são, com direito à vida e ao respeito, porque todos somos filhos de Deus. Então, nós vamos começar a ver aqui nesse roteiro que está programado essa possibilidade do despertar do espírito. O homem e a mulher da atualidade, após grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que os milênios de cultura e de civilização que lhes alargaram os horizontes do entendimento não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Por isso, tanta gente com depressão, por isso, tanta gente com síndrome do pânico, por isso, tanta gente com transtornos diversos, porque o conhecimento pura e simplesmente não resolve o problema do ser humano. Então, essa é uma contribuição da Joana de Ângeles pela mediunidade do Divaldo Franco. Então, mais do que nunca, neste tempo de tanta evolução da ciência e da tecnologia, nós precisamos despertar em nós mesmos a percepção de que somos espíritos. Então, vamos em frente. A contribuição de valor inestimável desta criatura que está aqui representada na fotografia que acostumamos a ver, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor que viveu no século XIX, uma pessoa dedicada aos estudos e com um grande cabedal de conhecimento na área da ciência, da filosofia, do pensamento humano. Esse foi o missionário chamado por Jesus para trabalhar a observação dos fenômenos impressionantes que se multiplicaram no século XIX, mostrando que o ser humano não se restringe àquela configuração marcada pelo corpo biológico. E duas meninas de 12, 13 anos, uma mocinha também muito jovem, 16, 17 anos, foram médiuns do Espírito de Verdade na resposta a questões filosóficas de grande profundidade, que elas não teriam condição, nem pela exiguidade do tempo aqui na Terra, de conhecer. E se faltasse argumento, nós temos no Brasil a maior antena psíquica que já viveu, Francisco Cândido Xavier, nascido no interior de Minas Gerais, numa pequeníssima cidade chamada Pedro Leopoldo, que aos 17 anos psicografou a primeira obra de poemas de literatos brasileiros e portugueses, o Parnaso de Além Túmulo, autores que ele nunca tivera a oportunidade de ler, porque na sua cidade não tinha nem biblioteca para consultar. Então, são aspectos
da realidade desse mundo invisível que se insere no mundo físico para nos despertar, para olhar a realidade com novos olhos. Vamos para frente? Devemos, então, a Allan Kardec essa possibilidade, não é? Então, nós começamos a perceber que o trabalho do codificador é um trabalho que reúne 3 vertentes do conhecimento humano: a ciência, a filosofia, a religião. A ciência é aquela parte da nossa cultura que diz o que podemos conhecer efetivamente, objetivamente, porque a ciência trabalha com a experimentação. A filosofia, ela é um campo aberto à articulação do pensamento, e ela responde às grandes indagações da humanidade. Mas é um campo neutro que tanto admite a inserção do pensamento materialista quanto do pensamento espiritualista. E a religião é o campo do saber que nos chega através da revelação. Desde que o mundo é mundo, grandes inteligências, pelos chamados profetas, diríamos nós, na linguagem atual do espiritismo, médiums, trouxeram informações sobre essa realidade maior da vida. Ciência, filosofia e religião trabalham o conhecimento do mundo espiritual. E no caso da doutrina espírita, porque ele encadeia essas 3 formas de conhecer, que é uma ciência de observação do fenômeno psíquico, é uma filosofia que busca responder às questões primordiais do ser humano, e é uma religião no aspecto da transcendência das revelações que nos chegaram através da mediunidade. Trabalha uma nova ética, e porque trabalha essa nova ética, possibilita a civilização completa. Os espíritos dizem a Kardec que os grandes prejuízos que nós assistimos hoje no mundo ocorrem porque a nossa civilização é incompleta. A gente desenvolveu uma asa, que é a asa do conhecimento, mas não desenvolveu na mesma medida a asa da moralidade, do sentimento. Então, essa civilização não se completou. E, por isso, a violência, e por isso o egoísmo, e por isso a corrupção, tudo que permeia esse mundo em que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ver, nesse apanhado que nós estamos fazendo aqui, a nova visão de mundo que a doutrina nos enseja. Como que a doutrina nos apresenta o homem? O homem é um ser complexo que não é só o corpo físico, como querem nos fazer crer as doutrinas materialistas. O homem é um combinado. Esse combinado já era perceptível desde muito. E as teologias de todos os tempos sempre falaram no homem como um ser binário, a alma e o corpo. Só que o Espiritismo insere um novo elemento na história, que é o perispírito, esse corpo intermediário que promove a ligação entre a alma e o corpo e não sofre os prejuízos da desencarnação. O perispírito não morre, é um corpo material também, mas ele é matéria de outra dimensão, ele não se desgasta e não se deteriora, só o corpo biológico é que morre. Então, nós vamos ver que alma e perispírito compõem a dupla que nós chamamos espírito. O espírito é a alma revestida do seu perispírito, porque a alma em si mesma é uma abstração. A alma é o ser inteligente criado à imagem do Criador. Quer dizer, o que é a imagem e semelhança do Criador é a alma. Não tem uma forma, não tem uma configuração. É a inteligência, é a sensibilidade, é a vontade, é toda essa movimentação que atua sobre a matéria.
O que dá configuração ao espírito é o perispírito. A alma revestida do perispírito está circunscrita, está identificada e mantém a sua identidade. Então, o ser humano é tríplice, o espírito é uma dualidade. E a alma é um ser único. E a alma é o ser que comanda tudo. Vamos para frente. E aí nós temos que aprender esses dois conceitos que fazem parte da nossa realidade. De um lado, nós somos individualidades, somos espíritos. O ser criado simples, ignorante, programado para atingir a plenitude de ser pelo seu próprio esforço. Esta é a ideação que o Espiritismo nos traz. Não é por influência de um Salvador que você vai ser resgatado. Você, espírito, você se aprimora, você caminha, você progride, você se amplia, se aprofunda. Quanto mais experiências, mais conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais possibilidade de discernimento e escolha adequada. E escolhendo adequadamente, a sua colheita é de felicidade. Então, essa é a realidade que o Espiritismo descortina. De outro lado, existe a persona. O que é a persona? É o complexo funcional que passa a existir a partir da encarnação do espírito. No momento que eu, espírito, encarnei nesta etapa, eu me configurei uma personalidade feminina. Meus pais me chamaram Dalva. Eu respondo por esse nome nesta encarnação. E ao longo de todo o meu crescimento, me ensinaram uma porção de coisas a respeito de mim mesma. Então, sempre tem aquela coisa, ela é tão meiguinha, parece com a mãe, ela é tão assim, parece com o pai, e você vai absorvendo os rótulos. Quando você se torna adulto, você tem um susto, porque o rótulo que construíram, nem sempre ele equivale à sua realidade de ser pleno, de ser integrado numa nova oportunidade. Eu vim descobrir muitas coisas sobre mim mesma nos embates da vida, nas dificuldades, nos conflitos resultantes das experiências. Então, a personalidade, ela se modifica ao longo do tempo. É o complexo funcional. A gente se identifica com ela, mas não somos essa personalidade. E sempre que quisermos, podemos alterar qualquer aspecto da nossa personalidade que não nos agrade, porque é resultado do condicionamento educacional desta encarnação. Tenho certeza disso. E nós temos potencialidade para ultrapassar todas essas barreiras e limitações. Quando a pessoa veste muito rótulo, ela costuma ter dificuldade com isto. Aí fala assim, fulano é estopim curto igual o pai dele. Estopim curto é uma imagem fácil da gente entender, né? Quando você arma uma bomba, você bota um fio e acende a ponta do fio, ele vai chegar na bomba e vai explodir. O estopim curto tem um fio desse tamanho assim. Mal acendeu, já explodiu, né? A imagem é fácil de entender. É aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa que reage sempre com um grande estardalhaço, pisou no calo, ela já está explodindo, é o estopim curto. Às vezes, as pessoas se acostumam com o rótulo e não conseguem desmontar esse processo. Então, a convivência vai ficando difícil. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que Kardec diz assim, que tem aqueles seres que se identificam com o dono das coisas. Então, ele diz assim, aqui na minha casa, eu mando e sou obedecido. É o tal do patriarca, né? Que ele é a autoridade. Mas aí Kardec coloca uma observação assim, mas ele não sabe o quanto ele é detestado, porque, na verdade, às vezes as condições obrigam as pessoas a serem submissas ao indivíduo autoritário, mas isso não significa que elas gostem dele.
ou gostem da situação. Então, esse tipo de personalidade que acaba dificultando as relações, elas também estão na casa espírita, por mais impressionante que isso possa nos parecer. Também existem pessoas autoritárias dentro do ambiente religioso, também existem pessoas chantagistas dentro do ambiente religioso, e nós podemos melhorar a nossa maneira de ser se estivermos conscientes de que a personalidade é um complexo funcional que mostra características que nós aceitamos, mas que podemos modificar, não é certo? Então, vamos para frente. Uma coisa importante a considerar é que somos seres interexistentes. Isso significa dizer nós existimos simultaneamente em duas dimensões. Na dimensão material, somos essa personalidade e vamos atuar através dos sentidos físicos, através das nossas potencialidades, na interação com os nossos semelhantes, compondo equipes de trabalho que vão atuar no contexto social. Essa é uma dimensão. Mas, simultaneamente, nós existimos na dimensão espiritual. Por quê? Toda vez que houver uma possibilidade de emancipação, o ser espiritual vive a realidade espiritual, não obstante esteja ligado a um corpo físico. Então, todos os encarnados sentimos, num grau qualquer, a influência dos espíritos, todos os encarnados. A nossa identificação com a realidade material, o nosso condicionamento ao limite dos sentidos, nos impede de perceber o que já percebemos intrinsecamente, porque todos nós sentimos essa influência. Então, existe a possibilidade da mediunidade latente, que é aquela que não se mostra, você nem sabe que é médium, e existe a mediunidade ostensiva, que é aquela que vai se mostrar de alguma maneira observável, tanto para o próprio indivíduo quanto para os circunstantes. Então, a mediunidade é uma realidade da nossa existência de seres corpóreos. Sensações que resultam desse fato: mal-estar em certos ambientes, tristeza sem causa aparente, irritação gratuita, medo, são possibilidades dessa percepção que nós chamamos mediunidade latente. O que significa isso? Nosso mundo está preenchido de pensamentos e irradiações. Todos nós somos irradiantes. E quando irradiamos, nós modificamos a ambiência no âmbito que nós alcançamos. A nossa casa, por exemplo, ela contém as nossas irradiações. Os objetos de uso pessoal, eles estão impregnados da nossa irradiação. Pesquisas feitas com a psicometria mostram que o indivíduo sensível, um psicômetra, ele pegando um objeto, ele consegue falar do dono dele. Fala quem é, fala endereço, fala a configuração da pessoa, até características de comportamento da pessoa, ele é capaz de falar. Isso significa que há uma possibilidade de leitura de nós nos nossos objetos. Então, nós estamos impregnando o ambiente com a nossa presença. Assim também os outros. E, por isso, nós temos detectores dessas energias que estão no ambiente. E se o ambiente está permeado de energia, de um teor envolvido em sentimentos e emoções desequilibrantes, isso pode nos produzir um mal-estar. Eu posso absorver essa qualidade de energia e isso se apresentar numa alteração fisiológica qualquer.
dor de cabeça, tonteira, dificuldade para respirar, opressão no peito, taquicardia, são algumas das possibilidades. Então, isso acontece com quem está encarnado. A sensação de medo, de tristeza, de desânimo, são todas sensações que vão falar de presenças pesadas no nosso ambiente. Então, a experiência disso deve nos alertar. Quando não temos consciência disso, não conseguimos gerenciar o nosso mundo interior e podemos ser reféns de uma sintomatologia que nos leva de um médico em médico, tomar remédios e remédios e não resolver o problema, porque o problema não está na máquina biológica. A máquina biológica, ela é muito bem construída, com um processo de autodefesa muito bem montado no sistema imunológico. E esse sistema imunológico só não funciona bem quando nós destrambelhamos o funcionamento da máquina, porque não equilibramos o nosso mundo interior, não equilibramos a nossa emoção. Então, vamos partir para frente. E aí surge essa pergunta, né? Como é que nós vamos tomar consciência disso? O que é a consciência? O que é essa chamada consciência? O que é importante para despertar essa consciência? Porque o despertar do espírito é o despertar da consciência que está adormecida. Como podemos fazer isso? Então, esse nosso momento reflexivo pretende responder essas três indagações e tomara que a gente consiga, absorvendo esse conhecimento, depois refletir sobre o que eu posso, na minha vida, alterar para conseguir fazer esse caminho que, se não for feito nessa encarnação, vai nos trazer de volta numa próxima encarnação para atingir esse objetivo, porque o objetivo da vida é nos tornar consciências despertas. Nós somos consciências adormecidas. Então, vamos em frente? Primeiro, o que é a consciência? No Livro dos Espíritos tem uma resposta, que é a questão 835. Kardec perguntou isso, o que é a consciência? Os espíritos dizem, é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os pensamentos. É alguma coisa que está na intimidade sua e que te diz quem é você. E esse pensamento íntimo, ele está presente sempre, mas não tem força, muitas vezes, de se impor ao pensamento periférico da persona. Então, a persona, ela tem prevalência pelo condicionamento vivido nesta encarnação. Mas nós podemos, entendendo o que é esse pensamento íntimo, ouvir com mais atenção esta voz interior. Consciência é uma qualidade psíquica, é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. É o suporte desperto do espírito que nos indica novas perspectivas, ao mesmo tempo em que nos coloca em relação direta do que somos e do que já conseguimos atingir dentro do nosso processo evolutivo. Essa é uma contribuição que está nesse site que eu indiquei aqui, de um companheiro chamado Guaraci de Lima Silveira. Ele traça reflexões sobre a resposta do Livro dos Espíritos, que consciência é um pensamento íntimo, como todo pensamento. Fica uma coisa ampla. Para você entender bem, você tem que refletir sobre o assunto e tem que amadurecer esse entendimento. A contribuição do Guaraci pode nos ajudar. Então, é aquele suporte desperto do espírito, é aquilo que dentro de você diz quem é você em profundidade. Se você quiser ouvir, né? Às vezes a gente está acomodado
na personalidade, na periferia de nós mesmos, pela acomodação com as coisas do mundo. Se a minha encarnação é uma encarnação de relativo conforto, dificilmente eu vou me ocupar com essas cogitações. O que a vida sempre nos apresenta é algum cenário difícil, algum conflito, alguma dor que nos leva a procurar alguma solução. Então, dentro da nossa realidade, as nossas casas espíritas, elas estão sempre cheias de pessoas em busca de conforto, consolo, orientação, esclarecimento. Por quê? Porque a vida lhe apresentou alguma coisa que dificultou o seu caminho. Porque se tiver tudo muito bom, a pessoa não vai procurar. Tem sido assim, não é? Infelizmente, nós estamos sempre correndo atrás de algum prejuízo. Então, vamos para frente. O que ela já deu para a gente fazer uma ideia. Então, nós vamos ver o que é importante. Por que é importante isso de despertar a consciência? A pergunta que Kardec faz na questão 621, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a lei é a que rege a nossa vida. A lei divina é que rege a nossa vida. A lei humana, ela é transitória, ela serve durante um tempo. As leis humanas que sejam convergentes com a lei divina, ela vai permanecer, mas as que não forem, elas vão ceder com o tempo. A lei divina é eterna. E a lei divina não é só para a Terra, todo o universo obedece à lei divina. Quando a gente desencarnar, quando estivermos sem esse referencial, que é o corpo biológico, nós estaremos numa dimensão da existência regida pela lei divina. E essa lei está na nossa consciência. Mas se a consciência está dormindo, o que é que eu sei da lei? Não sei nada. Eu fico só submisso ao que a matéria proponha, ao que o imediatismo me imponha. Então, nós temos que despertar a nossa consciência. Embora a lei já esteja escritas, as leis divinas já estejam escritas, nem todos conseguem ler e interpretar. E muito menos praticar, não é? Muito menos praticar. Por isso é importante despertar essa consciência que dorme envolvida pelas ilusões do mundo. A gente tem a ilusão de estar separado do outro. Na verdade, estamos todos interligados. O mal que eu faço ao outro reflete sobre mim. Isso é lei de Deus, a lei de ação e reação. Se as pessoas soubessem disso, não matariam, não estuprariam, não violentariam, não agrediriam, porque mais cedo ou mais tarde elas receberão da lei o retorno desse comportamento. Então, essa lei está na nossa consciência. Quando a gente está para fazer uma coisa errada, a nossa consciência bem que fala alguma coisa, mas a gente prefere não escutar, porque de imediato aquele prazer fala muito mais alto ao nosso ser do que a questão ética que rege a vida. Não é isso? E agora vem o mais importante, né? Como é que desperta a consciência? Já que já entendemos o que é a consciência, entendemos que estamos num estado de adormecimento ou semi-adormecimento, como é que a gente desperta? A primeira resposta que os espíritos deram foi em relação ao esforço do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade já vos disse. Está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quando você trabalha o autoconhecimento, você trabalha nesse processo de mergulho em si mesmo. E mergulhando em si mesmo, você percebe
aquilo que precisa ser modificado. Então, o aprimoramento moral é o outro lado desse despertar. Autoconhecimento e aprimoramento moral. Segundo ponto, meditação. Terceiro ponto, jejum e oração. Aí todo mundo vai ficar pensando, poxa, depois de um almoço como teve aqui, pensar no jejum já ficou difícil, né? Mas calma lá que a gente vai tecer considerações sobre isso. Não significa que a gente deva parar de usufruir os prazeres da mesa, não significa isso. Então, a meditação é um aspecto do trabalho que a casa espírita pode nos ajudar a fazer. A doutrina espírita propõe, e principalmente na questão 919, nós temos um roteiro nesse sentido, que esse roteiro ele é trabalhado por Santo Agostinho. Quem conhece a história de Santo Agostinho sabe que ele era uma pessoa, tinha uma vida mundana. Ele era um rapaz, vamos dizer assim, indisciplinado em termos afetivos e comportamentais. E ocorre que a mãe dele era simplesmente uma santa, né? A Mônica, Santa Mônica era a mãe do Santo Agostinho. E a mãe tanto orou, tanto ela realmente envolveu o filho nessas irradiações da oração, que isso significou na vida dele um processo de autodespertamento. Ele terminou por fazer todo esse caminho de autoconhecimento e de aprimoramento moral. E ele é que dá a receita que está na questão 919. Ele recomenda a meditação diária. Quem é que está fazendo meditação diária? Meditação diária significa você arranjar um tempo no seu dia para estar a sós com você mesmo, para fazer esse processo de introspecção. Vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho um caminho que eu tenho tentado. E jejum e oração, embora jejum seja o termo usado no sentido da abstinência de alimentos, na verdade, a palavra jejum ela é muito mais ampla do que a princípio parece, significando a capacidade que você tem de reduzir vamos dizer assim, o contágio das coisas do mundo, reduzir a influência que o mundo tem sobre você. Então, jejum não é só de alimento, é um jejum de coisas que possam nos acorrentar à vida material. E isso a gente vai falar mais um pouquinho depois. Oração eu não preciso explicitar, todos nós sabemos que a oração é aquele movimento da alma na direção das esferas mais elevadas, principalmente no sentido de religação com o Criador de todos nós e que está em toda parte. Eu coordenei um tempo um grupo de atendimento fraterno na comunidade Espírita Esperança. E nesse grupo nós trabalhávamos com pessoas que estavam vivendo situações emocionais difíceis. Então, nós conversávamos muito sobre a meditação, o autoconhecimento e a oração. E sempre que eu perguntava a esse grupo como era o movimento de oração, as pessoas invariavelmente, muito frequentemente, falavam que dificilmente oravam a Deus. Dificilmente oravam a Deus. Oravam a Jesus, a Nossa Senhora, aos bons espíritos, a um santo da devoção, porque sentiam que estas criaturas estão mais perto do que Deus. Ninguém está mais perto da gente do que Deus. Deus está dentro de nós. Então, não tem que ter essa visão distanciada do Criador.
Ele está em toda parte, ele é onipresente. Então, quando a gente orar, claro que nós vamos orar, muitas vezes pedindo ajuda a alguém, ao bom espírito, a Jesus, mas oremos a Deus para que permita isso, a nossa ligação com esses benfeitores. E ele vai nos ouvir, porque ele está em toda parte, não é assim? Vamos para frente? Então, sobre a meditação, vou compartilhar com vocês um caminho que eu tenho feito há alguns anos. A primeira coisa para você meditar é você tomar consciência do seu próprio corpo. Nós estamos ligados ao corpo, mas frequentemente não temos consciência do que está acontecendo no nosso corpo. Muitas vezes, nós não percebemos as tensões musculares que estão presentes no nosso corpo. O tempo que eu precisei fazer uma terapia, a terapeuta disse para mim assim: por que você carrega o mundo nas costas? Eu não tinha essa percepção, mas ela mostrou o quanto que essa musculatura no meu corpo estava extremamente tensa, extremamente pressionada, como se eu tentasse resolver tudo daqui para cima, cabeça e ombro, segurar tudo. Mas nós somos um ser por inteiro. A gente existe também da cintura para baixo. E muitas vezes a gente rejeita todos os movimentos que vêm destas regiões, quando você privilegia uma. Então, tomar consciência do seu corpo por inteiro. E ter consciência corporal é alguma coisa muito importante. Eu brinco que quando eu trabalhava, eu sou professora, né? Eu sempre vou ser professora, mas teve um tempo que eu era professora na ativa, né? Dava aulas para primeiro e segundo graus. E uma vez eu cheguei à escola onde eu trabalhava, eu tive que sair da minha casa, pegar um carro, dirigir até a escola. Quando eu desci do carro, eu tive que andar um percurso até a escola. Quando eu subi a rampa da escola, eu olhei para o meu pé. Eu estava com um sapato de um e o outro de outro. A única coisa que eles tinham em comum é que eram ambos pretos. No mais, um era uma sandália de dedo, o outro não era. Um tinha salto, o outro não tinha. Eu não sei como é que eu andei sem perceber que eu estava meio que desequilibrada, não é? Isso significa falta de consciência corporal. Eu não tinha nenhuma consciência do meu próprio corpo. Então, esse foi um trabalho que eu tive que fazer comigo mesma, tomar consciência de toda essa tensão que eu carregava, e tão sobrecarregada aqui, que o que acontecia lá embaixo eu não via nada. Estava do jeito que estava e eu não percebia nada. Então, relaxar o próprio corpo, esse é um processo que você aprende se você dedica um tempo para você mesmo, para você sentar numa posição confortável e perceber toda a sua musculatura e onde houver tensão, relaxar. A respiração ajuda muito. Quando você inspira e expira, você automaticamente relaxa. Então, fazer isso ajuda bastante. Vamos para frente? Aprender a se concentrar. Concentrar não significa franzir a testa, não significa tensionar. Concentrar exatamente é o relaxamento. Relaxamento e toda a sua potência mental vai para o mesmo foco. Isso é concentração. Trazer tudo para um foco. Então, esse é um aprendizado também difícil, porque o nosso pensamento é igual um macaquinho louco que pula de galho em galho. Galho, você precisa aprender a segurar o pensamento dirigindo para um foco. Perceber os seus sentimentos.
O que eu estou sentindo neste momento? Dar nome. Eu estou impaciente? Eu estou tranquilo? Eu estou ansioso? Eu estou com uma angústia? Eu estou com medo? Esses sentimentos, eles estão presentes, porque fazem parte das nossas emoções básicas. As emoções são inconscientes, mas quando chega numa porção consciente, se torna um sentimento, você pode identificar e pode buscar as raízes. Então, se você não parar para olhar para você mesmo, para tomar consciência, você não vai perceber o que você está sentindo. Então, perceber os sentimentos e cuidar de você mesmo. Amar ao outro como ama a si. Ame o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não vai ser capaz de amar o outro. Isso que você pensa que é amor é sentimento de posse, é paixão, mas não é amor. Você só pode estender aquilo que você tem. Cuidar de si mesmo é um movimento amoroso. Então, cuidar desse equipamento que Deus te concedeu é uma máquina preciosa, o corpo. Cuidar das suas emoções, cuidar dos seus sentimentos, isso é cuidar de si mesmo. Interessar-se por si mesmo, usar a inteligência e os conhecimentos adquiridos para equilibrar a própria vida é manifestação de amor a si. Você buscar o seu equilíbrio. Se não der conta sozinho, procure um terapeuta. Existem muitas terapias possíveis no mundo, de diferentes configurações. Você tem que se adaptar a uma delas. Procure um atendimento fraterno na casa espírita, se você não der conta sozinho. Mas tente buscar um recurso que te coloque na pista de valorizar esta oportunidade desta encarnação. Ela é crucial. Nós estamos no limiar da virada deste mundo para mundo de regeneração. E vão ficar aqui os que tiverem um mínimo de conquista nesse sentido que nós estamos apontando aqui, do despertar da consciência. Então, vamos lá. O relaxamento físico é esse que nós já falamos para vocês. Aqui, algumas diretrizes. Criar um tempo para você, melhor horário que você tiver. Às vezes, você vai precisar negociar isso com a família. Se você mora junto com outras pessoas, você vai precisar pedir que respeite aquele tempo que você especificou. Podem ser 10 minutos, 15 minutos, quanto você conseguir para este momento que você vai estar a sós consigo mesmo. Então, você vai criar esse tempo. Se você não criar, você não vai tê-lo, porque a vida não vai te dar. Ninguém vai te dar. Você vai ter que criar esse tempo. Acomodar-se num lugar adequado, de preferência, um lugar em que você não seja demandado durante o processo. Um lugar que você se sinta bem. Um lugar que te dê um mínimo de conforto para se acomodar da melhor forma. Eu não recomendo fazer isso deitado, porque se deitar, dorme. Se dormir, não faz. Então, eu recomendo sentado, é a forma mais propícia. Quem conseguir fazer em pé também vale, em pé. Mas sentado é mais confortável. Tome consciência do seu próprio corpo e das tensões musculares. É o primeiro passo. Esse é o passo mais fácil. Você só vai ter que se observar. E observar desde o pé até a cabeça, ou desde a cabeça até os pés. Não importa se você começa daqui ou se começa do pé. Importante você como que escanear todo o seu corpo, processando essas tensões. Comandar os músculos para que relaxe, porque toda a direção é mental. Os músculos estão tensos porque você já se acostumou assim, e às vezes não percebe que já acostumou com a tensão.
Então, você tem que mandar relaxar. Usa a respiração. A respiração é um excelente meio para você perceber a tensão e perceber como que você solta. Uma forma de você perceber também é você tensionar mais. Trinca os dentes, prende o maxilar, enruga a testa, encolhe o ombro, tensiona o máximo, depois você solta. Aí você percebe a diferença de um estado de outro estado, né? Deixa a mente solta e observe os seus próprios pensamentos. Isso é o básico do básico. Faça isto e só isto aqui, num primeiro momento, vai te dar respostas impressionantes sobre você. Quer saber uma coisa assim, básica, básica? Quando você ficar totalmente solto e deixar a mente solta, você vai ver que ideias tentam invadir. Observe que ideias são essas. São ideias só do passado? É sinal que você é uma pessoa nostálgica. Você está sempre folheando o álbum antigo. Ah, aquele dia. Ah, aquela pessoa que fez isso. Ah, por que que a pessoa fez assim? É a pessoa nostálgica, está lá atrás, no passado. Ou podem ser inquietações que vêm, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou fazer essa prova, essa entrevista de emprego. É alguma coisa sempre do futuro, mas com inquietação. Você é uma pessoa ansiosa. E só de saber isso já é fundamental para você perceber que o passado já foi, o futuro ainda não chegou. O único tempo que você tem é o agora. E esse tempo de agora, o que é que você pode fazer por você mesmo? É isso que você tem que perceber. Então, esse é um primeiro momento e já te dá muitas respostas. Pode ir para frente, André. Com relação ao jejum e oração, o jejum pode ser identificado como conduta reta, abstinência da materialidade. Quando você tem uma conduta ética e correta, você tem que abrir mão de uma opção de coisa, não é verdade? Esse mundo nos permite muita coisa, mas que não significam coisas boas para a gente. É bom de imediato porque é prazer de imediato, mas no médio prazo pode ser uma doença, no médio prazo pode ser um conflito. Então, jejum é abrir mão daquilo que é o prazer imediato, tendo em vista a conduta ética e reta, que é a conduta indicada agora pelo roteiro que nós estamos assumindo, que é o Evangelho de Jesus. Não é assim? A oração é um movimento de comunhão com o nosso Criador. Então, a oração não é repetição de fórmulas prontas, é um movimento da própria alma. É quando você percebe a sua realidade de ser espiritual e tenta entrar em comunhão com as forças espirituais elevadas, porque na nossa atitude cotidiana, nós estamos na horizontalidade das trocas energéticas com aqueles que se afinam conosco. Mas quando eu oro, eu tenho que buscar o recurso mais alto, o recurso daquela instância onde eu pretendo chegar um dia, daquela instância dos que já se libertaram dos desafios do mundo de provas e expiações. Então, eu tenho que me elevar. Então, a oração é esse movimento de buscar esse contato, uma postura facial interessante em relação à oração é desviar os olhos para cima. Eu não sei se vocês já leram sobre isso. Eu achei interessante recentemente estudando o Evangelho segundo João Evangelista, quando ele fala no capítulo 17 da oração que Jesus fez, ele descreve que Jesus olhou para o alto.
Então, desviar os olhos, olhar para o alto. O que isso significa? O doutor Sérgio Felipe, que é um psiquiatra espírita de São Paulo, ele tem feito pesquisas sobre a pineal. A pineal é uma glândula que tem na nossa intimidade cerebral, abaixo do córtex. Se você pensar numa direção que entre os dois olhos para dentro, você vai ter mais ou menos a localização da pineal. É uma glândula pequenininha, tamanho de um caroço de arroz. E a ciência conhecia muito pouco dessa glândula. E no movimento espírita, na década de 40, Chico Xavier psicografou uma explicação de André Luiz sobre a glândula pineal, dizendo que é a glândula que faz a intermediação entre o mundo não físico e o mundo físico. A pineal é um psicorreceptor. Ela converte estímulos que vêm da realidade não física em impulsos nervosos dentro do cérebro. E a pineal, no sistema evolutivo da espécie animal, ela já foi considerada um terceiro olho. Considerava a ciência que era um órgão que atrofiou. Na verdade, entre os humanos, não. Ela aprimorou a sua tarefa. Então, ela é esse ponto de conexão da nossa realidade física com a realidade não física. Quando você levanta os olhos, você faz incidir luz sobre a pineal. Ela funciona pelo estímulo luminoso. Se você quer força para agir no mundo, para enfrentar a dificuldade, ore e olhe para cima. A luz vai trazer para a pineal esse impulso. Se você quer, ao contrário, buscar uma interiorização e um asserenamento interior, você fecha os olhos. O escuro, ele vai disparar outro processo de conexão da pineal com essa realidade não física. Então, Jesus, naquele momento que ele olhou para cima. Por quê? Porque ele precisava de muita força para enfrentar o que ele ia enfrentar. Ele ia enfrentar a maior violência, a crucificação, a tortura, o abandono de todos. Então, ele buscou no Pai a força que ele precisava. Nós podemos fazer isso também. A oração pode nos trazer esse reforço que nós precisamos. E aí a gente vai adotar a postura física de ativação da pineal, olhando para cima, ou então de declínio dessa luminosidade para a gente buscar uma interiorização, uma resposta dentro de nós mesmos, né? Então, a oração é essa comunhão que nós vamos estabelecer com Deus. Eu recomendo a leitura Trilha da Libertação, do Manuel Flamengo de Miranda, psicografia do Divaldo. Ele trata dessa questão do jejum e a oração com mais detalhes. Então, nós estamos vivendo, como eu falei no começo, o tempo de transição. Kardec tem essa mensagem aqui na Gênese, que eu acho muito importante para a gente refletir agora, fechando as nossas considerações. Inevitável efeito das épocas de transição. Nós estamos vivendo transição de mundo de provas para mundo de regeneração. Inevitável efeito, qual é? O edifício do passado rui, porque tudo aquilo no passado que não serve para esse futuro que vai ser construído tem que ceder. E tem muita coisa do passado que a gente não quer deixar embora. A gente fica se agarrando. Mas o passado tem que ceder, sem que o do futuro esteja construído. Esse que é o grande ponto. O passado tem que ceder, mas o futuro é uma construção ainda. Às vezes a gente fica
nessa coisa, meio perdido. Aí Kardec diz assim, o homem é como adolescente, que não tem mais a crença ingênua dos primeiros anos e não adquiriu ainda os conhecimentos da idade madura. Não possui mais do que vagas aspirações que não sabe definir. Então, se nós estivermos nessa condição, isso não é estranho ao que nós estamos vivendo, porque o nosso passado não dá para segurar mais. O que era no passado muito bom não serve para esse presente e vai servir menos para o futuro. Nós temos que melhorar, nós temos que nos aprimorar, nós temos que seguir progredindo. Não adianta querer segurar, porque todo aquele que segura, ele vai ser levado no roldão, porque a força do progresso é irresistível, porque o progresso é inexorável, é lei divina. Então, nós que somos espíritas, saibamos olhar para onde aponta a seta do progresso. O estudo espírita nos mostra, nos aponta um futuro muito melhor do que qualquer tempo que já passou. Saibamos abrir mão daquilo que não serve mais e saibamos antecipar esse futuro que já está presente no nosso pensamento. Se nós queremos um mundo regenerado, regeneremo-nos. Vamos mudar o nosso mundo interno. Se nós queremos um mundo mais amoroso, desenvolvamos o amor em nós. Tudo que nós quisermos para o mundo, coloquemos na nossa realidade e na realidade do âmbito que nós alcançamos. Vamos antecipar essa regeneração para o ambiente da nossa família, do nosso trabalho, da nossa casa espírita. E estamos contribuindo para que o mundo inteiro se torne melhor. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Dalva, por esse momento de conhecimento que você nos traz. E você foi, hoje, um dia que nos trouxe muito conhecimento. Convivência na casa espírita, que nós precisamos, né? Essa palestra tão importante para nós depararmos e sabermos resolver as nossas dificuldades. E agora vamos fazer a prece de encerramento, depois vamos fazer o passe coletivo. E logo em seguida, a nossa companheira vai fazer o... Queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles que vieram pela primeira vez, nós queremos agradecer pela presença de todos. Queremos agradecer a Deus, esse meigo e amado mestre, que nos orienta, que nos ajuda, que nos está ao lado, temos a certeza disso, o Espiritismo nos ensina isso, e nos está mostrando a luz do conhecimento, para que a gente possa conviver, transmitindo amor, transmitindo paz, transmitindo felicidade. É isso que aqui na Terra precisamos fazer. E preocupemos com os nossos irmãos, aqueles que passam por nós, às vezes cheios de problemas, e nós nem sequer fazemos uma prece para eles. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a ajudar aqueles que precisam de nós. Obrigado, e que a paz que encontramos aqui possamos levar para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, até aqueles que, por que não, se consideram nossos inimigos. Que a paz de Jesus se faça hoje, agora e sempre, em cada coração.